É, bom também. Vamos gravar mais um vídeo aqui no canal? Meu nome é Josué, você está no canal Expert on Matters e vamos para mais um vídeo. Estamos aqui com 1 Coríntios. Eu acabei de chegar do serviço e lembrei dessa questão. 1 Coríntios 15, verso 29. Aqui nós vamos fazer algumas considerações sobre o ensino praticado pelos mormons. Seria o batismo pelos mortos. Então você é mórmon, você tem um parente que morreu sem aceitar a fé. Aí você batiza por ele. Estranho, hein? Estranhíssimo. Sabe o que eu acho engraçado nesses ensinamentos, nessas doutrinas? Como que para tudo quanto é ensinamento tem pessoa que aceita? É aquele negócio, se eu abrir uma igreja e falar que todo membro dessa igreja, para ser membro dessa igreja, é o meu raciocínio, ele tem que comer abobrinha todos os dias. Ó, na igreja tal, os membros têm que comer abobrinha todos os dias. É uma doutrina deles, é um ensino deles. Então, se eu quiser ser membro dessa igreja, se você quiser ser membro desta minha igreja, você vai ter que comer abobrinha todos os dias. Você sabia que vai ter muita gente que vai aceitar esse ensino? Que vai ser membro dessa igreja? Mesmo com um ensino desse? Sem base nenhuma nas escrituras? Nós estamos diante de um exemplo desse também. Aqui não é abobrinha, mas é batismo pelos mortos. Você batiza no lugar daquela pessoa que não aceitou enquanto estava em vida. Verso 29, 1 Coríntios 15, diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Está fazendo a indagação. É uma pergunta. Paulo está levantando questões aqui. A primeira parte do verso. A segunda. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Essa igreja de Coríntios aqui era a igreja onde aconteciam os absurdos. É a igreja mais problemática que Paulo trabalhou. Só que ele não está abonando a prática. Ele está fazendo um questionamento. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batiza por causa deles? Ao que dá a entender o texto, havia uma prática em Coríntio que se batizava pelos aqueles que já tinham morrido. E o que é essa questão? Paulo levanta a seguinte pergunta. E o segundo ponto do texto diz que eles não criam na ressurreição. Aonde Paulo está querendo chegar? Vocês estão cometendo dois erros. Vocês não creem, vocês batizam pelos mortos, é a sequência do texto. A segunda parte do texto, vocês não creem na ressurreição. Agora, a pessoa formar uma doutrina tendo como base um verso só e ainda de uma questão, de uma pergunta que Paulo está fazendo, nós não estamos diante de uma afirmação. Nós estamos diante de um questionamento que foi levantado por Paulo. Ele não está abonando a prática. Ele está questionando a prática. Chegando à seguinte conclusão: vocês cometem dois erros. O primeiro, batismo pelos mortos. O segundo, vocês não creem na ressurreição. Eu tenho aqui comigo essa lista, essas 3 perguntas que o estudante da palavra deve fazer quando ele estiver estudando a palavra. Existe um correspondente em outra parte da Bíblia? Perguntam. Estou estudando, cheguei num texto difícil ou polêmico, mas vem cá, tem um correspondente em outra parte da Bíblia? Para me formar uma ideia melhor sobre o mesmo assunto? Não tem. Então tome cuidado.
Tome cuidado. É o lance lá da igreja que eu montei lá. Para ser membro tem que comer abobrinha todo dia. Tome cuidado, meu querido. A segunda pergunta, não menos importante. É seguro formar um ensino tendo como base um verso só? Entende? E é aquela questão. Ah, saindo da Bíblia. No livro tal está ensinando tal. Como doutrina é só a Bíblia. Regra de fé e prática deve ser só a Bíblia. É seguro formar um ensino tendo como base um verso só? Não é seguro. Não é seguro. Ainda mais uma prática que só foi apresentada aqui. Não é seguro. É que nem o lance da transfusão de sangue lá pelos TJs. Não existe nada. Em nenhum outro momento também quero falar sobre isso. Não existe nada dentro da Bíblia que ensine essa negativa quanto à transfusão de sangue. O terceiro ponto. Quando o Paulo menciona a prática, ele está abonando ou rejeitando? No verso aqui, ele não diz que ele está ajeitando, mas no contexto amplo, ele rejeita a prática. Ele não está abonando, ele está rejeitando. Por quê? Porque ele crê na ressurreição e não participa, não menciona mais em lugar nenhum o fato dele abonar, ou seja, ele achar correto o batismo pelos mortos. Então, repetindo aqui a série, existe um correspondente em outra parte da Bíblia? Nesse caso aqui, não. É seguro formar um ensino tendo como base um verso só? A resposta a essa pergunta é não. Absolutamente não. Não é seguro. Terceiro ponto. Quando Paulo menciona a prática, ele está abonando ou rejeitando? Está rejeitando. Portanto, nós não devemos praticar. Por essas razões e por tantas outras que possamos colocar. Beleza? Até a próxima.